Em poucos instantes, seu teste detecta um intruso impossível. A missão muda. Matar o invasor interdimensional. Um cavaleiro de armadura imponente surge, atônito com a própria presença. Seu inimigo pergunta se ele finalmente tem medo de morrer. 7 anos antes, o mundo sofreu o dia da catástrofe. Uma manhã tranquila é apagada por uma luz ofuscante. Monstros de olhos vermelhos caem do céu, transformando as ruas em um cenário de carnificina. Esse único incidente espalha sofrimento por todo o mundo. Seus pais morreram, deixando apenas uma foto de família manchada de sangue. O personagem principal perde tudo e faz uma promessa. Ele jura se tornar um caçador e destruir monstros. Anos depois, ele está diante do memorial da catástrofe. O centro de treinamento o expulsa, deixando completamente devastado. O treinador diz que desperdiçou 7 anos treinando lá. Em seguida, ele afirma que o talento dos personagens principais é pior que lixo. O personagem principal questiona por que seus atributos nunca melhoraram. Nas proximidades, um poder real esmaga um pergaminho flamejante sem esforço. A lembrança que uma criança tem do pai de repente se torna mais dolorosa. O pai dela morreu salvando pessoas de monstros. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Nunca desista. Ele foge, perseguindo uma chance impossível. Na chuva, ele bate com força numa porta. Ele implora para fazer o exame de caçador novamente. O diretor explode, exigindo saber por que ele se recusa a aceitar a realidade. Um soco brutal o faz cair em latas de lixo. A chuva o cobre enquanto o fracasso se torna o veredito de todos. Chorando, ele insiste que antes possuía uma característica única. Em seguida, uma mensagem digital elogia sua força de vontade inabalável. O chão desaparece e ele cai gritando debaixo d'água. Lá fora, alguém grita por socorro em meio à tempestade. Lá embaixo, ele afunda, sem conseguir respirar. A torre das provações o escolheu. Os modos fácil, normal e difícil aparecem diante dele. Ele escolhe o caminho mais difícil sem desviar o olhar. O sistema lhe deseja boa sorte após o sofrimento. Suas estatísticas são zeradas. Tudo começa do zero. Ele acorda em um penhasco no deserto. Uma espada gigante e brilhante cai na areia. O teste exige sobrevivência em troca de uma recompensa. Um gigantesco golem de areia surge diante dele. Ele precisa sobreviver por quase 10 minutos. O fracasso significa a morte, e o pânico se torna real. A areia se transforma numa esteira infernal. Vozes cruéis lhe dizem que ele não é nada. Ele grita em negação e para de correr. O núcleo do golem se torna sua única resposta. Ele salta para frente, forçando o núcleo a ficar ao seu alcance. Um relâmpago irrompe no momento em que ele finalmente agarra a espada. O monstro o esmaga enquanto ele se debate desesperadamente. Sua voz declara que ele não é nada. Ele desfere um ataque final contra o coração. O núcleo se estilhaça em uma explosão de energia. A próxima regra é simples. Derrote o chefe lobo. Uma matilha de lobos com olhos brilhantes o cerca. Então, chefes lobos aterrorizantes aparecem atrás deles. Ele se pergunta se a batalha está mudando sua perspectiva. Sua habilidade com adagas aumenta de nível. Sua recuperação está melhorando, tornando a dor menos permanente. Mais adentro, ele descobre um campo de corpos. Os ferimentos foram causados por espadas, não por lobos. Vestígios de aura marcam a carnificina com outro poder oculto. O lobo humanoide avança, fazendo a arena tremer. A condição para aprovação é atendida antes que ele entenda o porquê. Então o sistema detecta um intruso dentro de sua cabine. A missão se transforma em uma ordem de execução. O cavaleiro blindado emerge de outra dimensão. O inimigo zomba dele, chamando-o de desafiante bárbaro. Há 7 anos, aconteceu algo chamado Dia da Catástrofe. Uma manhã tranquila na cidade é interrompida por um clarão ofuscante. Uma garota olha para trás, confusa, enquanto o caos começa a se desenrolar atrás dela. Monstros com olhos vermelhos brilhantes caem do céu sobre a cidade. O caos total se instala. Aquele único incidente trouxe sofrimento inimaginável para todos no mundo. Demônios e monstros gigantes perseguem pessoas. Um homem aterrorizado grita: "Salvem-me!" Os pais do personagem principal morreram, deixando apenas uma foto de família manchada de sangue. Ele perdeu tudo em um instante e fez uma promessa desesperada e tomada pela emoção. Ele jura se tornar um caçador, para destruir todos os monstros que encontrar. 7 anos depois, ele está no Parque Memorial da Catástrofe, relembrando tudo. Ren Sang-jun é expulso do centro de treinamento de caçadores, completamente devastado. Ele duvida que algum dia se torne um caçador, sentindo-se desesperado e derrotado. O treinador diz a Ren que ele não tem mais permissão para entrar no centro de treinamento. Ren fica chocado e gagueja, perguntando desesperadamente por que está sendo expulso. O treinador explica que as pessoas, despertas, geralmente treinam por alguns meses e depois se tornam caçadoras. O treinador revela que Ren já ultrapassou o período de treinamento. Ele está aqui há 7 anos. O treinador declara brutalmente: "Serei honesto. Seu talento é péssimo." Para piorar a situação, manter Ren por perto só vai arruinar a reputação do centro. Outros recrutas dizem que Ren treina persistentemente todos os dias, mas o consideram simplesmente desatento. Ren questiona se as estatísticas podem realmente nunca melhorar após 7 anos de esforço. Esse cara esmaga um pergaminho em chamas com as próprias mãos, uma demonstração de poder incrível. Ele se pergunta por que, depois de tudo isso, suas estatísticas não aumentaram em nada. Alguém pergunta como o pai da menina faleceu, e a lembrança vem à tona. A menina, usando um capacete de bombeiro, diz que seu pai salvou pessoas de monstros. A mulher a lembra: "Se a vida ficar difícil, o que você deve fazer?" O protagonista parece inspirado e declara: "Não desistam." A mulher abraça a menina com força e diz: "Você é tão forte, minha filha."
Mãe e filha se abraçam afetuosamente, com o pôr do sol brilhando ao fundo. De repente, ambos percebem alguém se aproximando e perguntam: quem? Nosso protagonista sai correndo, deixando a mãe e a filha confusas para trás. Esse cara está ralando há 7 anos seguidos e ainda não terminou. Ele está literalmente transpirando determinação, não há como ele parar agora. Nosso personagem principal corre pela cidade, recusando-se a desistir. Ele bate numa porta na chuva, desesperado por uma última chance. A porta se abre lentamente e a esperança surge. Será que é isso? Um homem de aparência durona responde, dizendo ao protagonista para simplesmente voltar. O personagem principal implora: deixem-me fazer o exame de caçador só mais uma vez. O diretor se vira, provavelmente cansado de ouvir isso todo ano. De repente, o diretor grita: por que vocês não entendem isso de uma vez? Nosso herói estremece, ele está chocado, mas ainda não vai recuar. O cara de branco interroga nosso herói de moletom sobre um reembolso. O menino de olhos azuis grita: não se trata de dinheiro. O herói encapuzado leva um soco violento e seu chapéu voa dramaticamente. Ele se choca contra latas de lixo, sentindo-se como se tivesse acabado de perder um desafio do MR Beast. O cara de branco dá um sorriso irônico, zombeteiro. Como assim, não é? O herói está no chão, insultado e considerado um fracasso enquanto a chuva cai torrencialmente. Nosso personagem principal se levanta com dificuldade, com dor e humilhação estampadas em seu rosto. Chorando, mas determinado, ele revela que também possuía uma característica única. Ele duvida de si mesmo, pensando se ao menos tinha um pouco de talento. De repente, surge uma mensagem digital elogiando sua força de vontade inabalável. Nosso protagonista ouve a palavra elogio e surta, perguntando: quem é esse? De repente, ele cai em uma piscina de água, gritando: uau! Completamente encharcado, ele grita: o que é isso? Enquanto a água brilhante gira ao seu redor. Em algum lugar lá fora, uma voz desesperada grita: S salve-me! Ecoando em meio à chuva. Um homem furioso irrompe no corredor, gritando: sério? Seu desgraçado! Continuando a marcha, o homem enfurecido repreende: como ousam causar uma? Mas para no meio da frase. Ele parece confuso, parado na chuva, murmurando: o quê? Enquanto segura o chapéu com força. Ele fecha a lata de lixo com força, resmungando baixinho: aquele desgraçado. TSC. Enquanto isso, nosso herói afunda cada vez mais fundo na água, com os braços se debatendo enquanto o pânico toma conta dele. Debatendo-se, com os cabelos ao vento, ele pensa: não consigo respirar, enquanto afunda nas profundezas. Um cara é sugado por uma luz ofuscante, que irrompe da água acima dele. A Torre das Provações o escolheu, e ele se pergunta se o desastre aconteceu novamente. Ele encara um menu flutuante que pede para selecionar um nível de dificuldade, confuso, mas intrigado. Ele admite que não sabe o que está acontecendo, mas algo grande está prestes a ocorrer. 3 opções aparecem na tela: fácil, normal e difícil. Seus instintos gritam: não ouse escolher fácil. Ele entra em modo fera total, determinado a agarrar essa oportunidade maluca e trilhar o caminho mais difícil. Instantaneamente, ondas de energia intensa o atingem, e ele se prepara para o impacto. O sistema, de forma sinistra, deseja-lhe boa sorte, após o sofrimento. Ele está prestes a encarar o primeiro andar. Nosso herói parece assustado e empolgado ao mesmo tempo, percebendo que isso está realmente acontecendo. A torre redefine todas as suas estatísticas e diz: prepare-se. Tudo começa agora. Nosso personagem está preso em um penhasco absurdamente alto no meio do deserto. Ele olha em volta, percebendo: e isto é, o deserto? Do nada, surge uma mensagem: uma arma será fornecida. Uma espada gigante e brilhante crava-se na areia bem à sua frente. A tela exibe a mensagem: este desafio é de sobrevivência. Complete-o para receber uma recompensa. Ele surta: característica única? Talvez ele finalmente ganhe superpoderes. Imagens de flashback mostram ele treinando muito duro durante 7 anos apenas para isso. Ele se lembra de inúmeras flexões, treinos no telhado, descobriu-se que ele é meio obcecado. Ele sorri como um maníaco, com o suor escorrendo. Isso é insano. Ele avista a espada à distância, determinado. Primeiro, a espada. Vamos lá. Esse cara é arremessado para trás do nada, completamente atordoado e confuso. Ele olha para cima e entra em pânico, gritando: o que é isso? Enquanto a areia jorra. De repente, surge uma mensagem digital: o teste tutorial começará. E, rapaz, ele ficou preso na Torre das Provações no modo difícil. A situação piora. Um gigantesco golem de areia se materializa bem na frente dele. O cara encara o monstro, suando, e diz: isso é loucura. Nova mensagem: por favor, sobreviva ao ataque do golem de areia pelo tempo determinado. Ele tem que sobreviver por quase 10 minutos inteiros. Imagine o quão estressante isso é. O golem de areia cai com força, e nosso herói agarra uma espada, correndo para salvar sua vida. Ele mal consegue se esquivar de um ataque esmagador, gritando HOK. Enquanto salta para longe, o personagem principal entra em pânico e grita: de repente, uma tela exibe a mensagem: pena por falhar no julgamento. Morte. A coisa ficou séria. O chão explode enquanto nosso herói foge, gritando, de um golem de areia. O pânico toma conta. Será que ele conseguirá escapar? O golem de areia parece lento, mas na verdade é muito mais rápido. Oh não! Correr na areia em um bioma desértico não está ajudando. É como uma esteira infernal. Nosso herói percebe que não consegue correr por 9 minutos seguidos. Sua resistência está prestes a acabar.
Ele aperta a espada com força, pensando: sobreviver? Sério? Muito obrigado, mundo. A realidade bate a porta. É lutar ou fugir. Quem tem uma espada sabe que esse momento é lutar ou fugir. É a hora de decidir, e nenhuma das opções parece boa agora. Ou foge e perde, ou luta e talvez perca ainda mais. O desespero toma conta. Como ele poderá derrotar aquela coisa? Desesperado, ele se pergunta: como vou derrotar aquilo? As sombras parecem zombar, alimentando sua dúvida. As sombras zombam dele, chamando-o de estúpido por não conhecer o seu lugar. O deserto é implacável, e essas vozes também. A crítica vinda das trevas torna cada respiração mais pesada. O golem de areia se aproxima, indiferente à sua luta. Enquanto ele luta para respirar, palavras cruéis ecoam: você não é nada neste mundo. A luta pela sobrevivência está apenas começando. Um monstro gigante está perseguindo nosso personagem principal, que parece super pequeno. Ele pensa: será que vou morrer só por fugir? Ele grita: não, e se recusa a desistir diante do monstro. 7 anos de treinamento para ser um caçador, e a teoria valeu totalmente a pena. Ele decide que fugir não é a solução, que precisa encontrar outra maneira de sobreviver. Se ele destruir o núcleo do golem, poderá detê-lo para sempre. O problema é que o núcleo do golem está sempre numa posição ridiculamente difícil. Ele corre em direção à duna de areia, pronto para agir. Pá! Ele bate o pé no chão com determinação, pronto para uma tática ousada. Vou facilitar o acesso. Ele salta em direção ao golem, entrando em modo bestial total. Nosso herói se lança para frente, chocando-se contra o chão com uma força épica. O impacto cria uma enorme cratera, com poeira e rochas voando por toda parte. Uma criatura gigantesca emerge do chão, claramente descontente com a situação. O personagem principal se levanta, pronto para a segunda rodada com determinação. Ele vê a sua oportunidade e parte à velocidade da luz gritando: agora! Deslizando em direção a um objeto brilhante, ele pensa: eu consigo alcançá-lo. Com um sorriso feroz, ele corre em direção à sua única esperança de vitória. Escalando as rochas, ele finalmente avista a arma brilhante e grita: ali! Raios crepitam quando ele agarra a espada, e o poder surge por toda parte. Empunhando a lâmina brilhante, nosso herói se prepara para o confronto final. A enorme pedra vermelha racha sob um golpe poderoso. Essa coisa é resistente. O herói enfrenta um golem de pedra gigante com todas as suas forças, lutando bravamente. Primeiro plano do rosto do herói, dentes cerrados, suor escorrendo. Ele está estressado. Ele pensa: se eu conseguir acertar só mais uma vez. Isso que é determinação. O golem agarra o herói, que grita e brande sua espada com toda a sua força. O herói é espremido, gritando de dor. Acho que isso não estava nos planos. A voz arrepiante do golem diz: você não é nada. Mas nosso herói não vai desistir. Ensanguentado, mas empunhando sua espada, o herói se prepara para seu golpe final. O herói, com o rosto ensanguentado e os olhos flamejantes, grita: parem com isso. Ele não vai recuar. Ele explode com um ataque final, lançando sua espada direto no coração da besta. O herói destrói o núcleo do golem com uma explosão de energia. Os olhos do golem de areia ardem de fúria enquanto ele começa a se despedaçar. Mensagem do sistema: você destruiu o núcleo do golem de areia. Tutorial concluído, com 7 minutos restantes no cronômetro. Nosso herói é arremessado para trás através de pedaços de rocha e destroços. O deserto está calmo agora, a luz do sol inundando as dunas infinitas. Coberto de areia, o herói pergunta: fui eu que fiz isso? Ele percebe, atônito: será que eu matei o golem de areia? Eu mesmo? Sorrindo incrédulo, ele pensa: por pouco não venci. O jogo o parabeniza por ter concluído o primeiro andar da torre. Esse cara acabou de sobreviver a uma batalha brutal e parece pronto para outra luta. De repente, surgem recompensas semelhantes às de um jogo. Ele desbloqueia características únicas e ganha 1000 pontos. Mais recompensas continuam chegando. Ele ganha recuperação rápida e 500 pontos extras. O personagem principal está atônito, não consegue acreditar que isso esteja acontecendo neste momento. Ele se lembra de 7 anos de esforço, e tudo o que recebeu foi deboche e risos. Agora, ele recebeu a característica única de necromancia, e percebe que pode se tornar um caçador poderoso. Ele sabe que todo esse poder não significa nada a menos que ele consiga sobreviver. Do nada, surge um vórtice giratório e assustador. Ele entra em pânico. O que é isso? Ele avista uma névoa negra se formando onde o golem de areia caiu. As coisas estão prestes a ficar ainda mais estranhas. Sua mão reage e uma notificação aparece. Seu poder de necromancia acaba de ser ativado. O jogo pergunta se eu quero absorver o espírito dos golems de areia. Confuso, nosso herói se pergunta se a névoa negra é sua característica única. Eu aperto o botão, sim, e as coisas instantaneamente ficam loucas e caóticas. De repente, o personagem principal é puxado para o céu, gritando: ah! O personagem principal é atacado por energia vermelha e parece aterrorizado. Uma energia espiritual vermelha irrompe em seu peito e ele ofega em busca de ar. Ele observa, atônito, a energia vermelha jorrar de seu peito. Uma tela semelhante a um jogo aparece. Número de espíritos 15. A coisa ficou séria. Ele pensa: eu consigo sentir o espírito. Será que posso armazená-lo se o absorver? Com sangue nos olhos, o personagem principal se pergunta se ainda terá coragem de usá-lo. A tela do jogo revela: você pode aumentar permanentemente seus atributos com os espíritos obtidos.
Aparecem notificações. Força aumentada em 3. Saúde aumentada em 2. Ele parece chocado. O personagem principal grita: "Eu consigo sentir", enquanto uma onda de energia percorre seu corpo. A tela explode com a mensagem: "Meus atributos melhoraram muito. Esse cara está evoluindo de verdade. Esse cara não conseguiu melhorar suas estatísticas por 7 anos, até agora. Sua característica única permite que ele absorva espíritos para aumentar permanentemente seus atributos de forma incrível." Ensanguentado, mas empolgado, ele percebe que esse poder finalmente pode transformá-lo em um caçador. De repente, ele é instruído a ir para a sala de espera, e um portal brilhante aparece. Caminhando em direção ao portal, ele admite que não tem outra escolha a não ser entrar. O portal brilha de forma sinistra à medida que o desafio se torna real para o nosso herói. Uau! Ele cai pelo portal, aterrissando com força e sangrando por todo lado. Deitado no chão, ele percebe que seus ferimentos são muito piores do que imaginava. Mas algo extraordinário acontece. Ele está flutuando, rodeado de luz e energia verde. Ele se levanta, completamente curado, chocado por seus ferimentos terem desaparecido por completo. O personagem principal se pergunta se as provações curam seu corpo ferido e ensanguentado após cada rodada. Ele se joga na única cama, questionando por que um quarto tão grande só tem uma cama. Olhando fixamente para o teto, ele se pergunta se realmente conseguirá escapar da torre com vida. O personagem principal questiona por que a torre o queria ali em primeiro lugar. De repente, ele se dá conta. Seus olhos se arregalam quando algo muda no quarto. Aparece uma tela brilhante, listando 5 comandos: informações, loja, comunidade, inventário e teste. Sentando-se, ele tenta processar o que significa 5 palavras de comando. Sacudindo o pânico, o personagem principal decide simplesmente sobreviver por enquanto. A tela anuncia que ele terá que esperar quase 24 horas para o próximo julgamento. Ele confirma sua suspeita, mas provas misteriosas e perigosas o aguardam. Entrei em uma comunidade misteriosa com um nível de dificuldade difícil. Por quê? Todo mundo está em pânico no chat. As estatísticas foram zeradas e ninguém sabe o que está acontecendo. Espera aí, então era isso que eles queriam dizer com comunidade? Nada amigável. Percebo que até mesmo pessoas como eu, que não são caçadoras, foram arrastadas para isso. Ninguém entende nada. De repente, um administrador aparece e desativa o chat. A situação ficou muito mais tensa. Eu grito: "Um administrador?" Agora a coisa ficou séria. Quem é esse chefão? A administração afirma que apenas aqueles que passarem pelo julgamento receberão informações importantes. Ok, preciso memorizar isso. Quem sabe se terei uma segunda chance. O administrador nos ensina que os pontos são a moeda corrente aqui, necessários para tudo. Você não pode nem beber água sem pontos, e a única maneira de ganhar pontos? Sobreviver a mais desafios. Para sobreviver a esta torre, preciso dominar todas as suas regras malucas. Eu não consigo nem beber água sem ganhar pontos, então os testes são meu novo trabalho. O administrador do chat simplesmente sumiu, e agora todo mundo pode surtar à vontade. Nosso herói acha que ser caçador seria muito mais fácil do que essa loucura. Ele está sentado sozinho, tramando, claramente repensando suas escolhas de vida neste momento. Olhando para sua espada, ele percebe que está basicamente jogando Minecraft no modo difícil. As estatísticas de todos os caçadores foram zeradas. Sim, todos estão começando do zero. Mas pelo menos reaprender essas habilidades antigas deve ser mais rápido para esses profissionais. Ele leva isso a sério. Se não se esforçar ao máximo, nunca conseguirá alcançar os outros. Destruído após uma longa sessão, ele está estendido no chão, espada e escudo caídos. O herói é atingido por uma rajada de energia, parecendo que acabou de desbloquear o modo Deus. Ele comemora a recuperação e já está planejando sua próxima sequência de treinamento para o julgamento. Nosso herói se aquece, e até mesmo alongar-se parece um desafio. Ele abre seu inventário, pensando no que fazer para saciar sua fome insaciável. Analisando seu inventário, ele vê que tem espadas, escudos e lanches, mas ainda está com fome. Com apenas 40 pontos restantes, ele está grato por ter conseguido um escudo graças às recompensas bônus. Faltam apenas 17 minutos para o próximo andar. O tempo está passando rápido. Até o chat está em silêncio agora. Todos estão prendendo a respiração, aguardando a liberação do segundo andar. Ele encara a tela, em dúvida. Será que ele realmente conseguirá sobreviver a mais uma rodada insana? Mas o nosso herói se mantém firme, determinado. Ele grita: "Eu vou sobreviver." A contagem regressiva começou. Faltam apenas 10 segundos para o início do teste no segundo andar. O cronômetro está correndo rápido. Os segundos estão passando. Não há mais volta. Faltam 0 segundos. O julgamento no segundo andar está prestes a começar. O sistema aparece. Você aceita o desafio? Sim ou não? O personagem principal é lançado de cabeça em um mundo totalmente novo. Ele chegou ao segundo andar da Torre das Provações. No modo difícil, nosso herói aterrissa em uma floresta, parecendo totalmente confuso com um novo ambiente. A missão é revelada: assassinar o líder da tribo Orc dentro do limite de tempo. Aparece um esquadrão de orcs, e o líder deles tem uma aparência realmente assustadora. O personagem principal fica chocado. Era para assassinarmos aquele monstro? Nosso herói está em pé, dramaticamente, em um penhasco, à procura de aventuras e encrencas. Ele avista uma aldeia de aparência assustadora lá embaixo, repleta de tendas e caos. O cara percebe, horrorizado, uma tribo de orcs.
Isso não pode ser uma boa notícia. Orques verdes e ferozes se reúnem, gritando e exibindo suas enormes lanças e músculos. O herói de olhos azuis entra em pânico. Eles querem que eu entre naquele lugar infestado de orques. Espera aí, você quer que eu derrote o líder da tribo sozinho? A base inimiga parece o covil secreto de um vilão saído de um filme de sucesso. Guardas orques enormes patrulham a área, com a aparência de quem acabou de malhar os braços. O herói solitário entra na trilha, cercado por esses fisiculturistas monstruosos. Nosso amigo de olhos azuis está escondido, compartilhando um conhecimento valioso sobre caçadores versus orques. Um caçador de orques? Acabou para você. Um esquadrão inteiro de orques? Boa sorte. Para sobreviver a um exército de orques, você precisa de um esquadrão inteiro de caçadores de nível I. Ele está em pânico, perguntando-se: o que devo fazer agora? Planeje uma retirada e volte mais esperto em vez de levar uma surra de orques hoje. De repente, ele sorri. Ele tem o plano perfeito para vencer o julgamento. Nosso personagem principal coleta lenha e planeja sua sobrevivência na floresta. Ele encara sua tocha, pronto para seu próximo grande movimento. O cara toca uma tela brilhante com a lanterna, estilo gamer. A tela exibe uma tocha. Ele basicamente digitalizou o fogo. Ele sorri, percebendo que essa ideia maluca realmente funciona. Uma cena ensolarada na floresta, mas a narração começa a criticar orques. Orques caminham pela floresta, parecendo muito mais durões do que porcos preguiçosos. O personagem principal se esconde, explicando que os caçadores de orques sempre partem pela manhã. A única maneira de vencer a prova mais difícil é revelada. O chefe orc está em chamas, com os olhos brilhando, e, sim, o fogo é a resposta. Nosso herói encara intensamente, pronto para embarcar em uma nova e ousada missão. Dois guardas orcs retornam à sua aldeia, completamente alheios ao fato de estarem sendo observados. O herói percebe que os guardas orcs abandonam seus postos para comer ou fazer pausas. Movendo-se como um ninja, o herói atravessa a floresta em direção à aldeia. Os orcs começam a entrar em pânico quando o caos e o fogo irrompem em sua aldeia. O herói usa fogo para bloquear a aldeia, prendendo os orcs lá dentro. Antes de terminar, o herói deve derrotar pelo menos 2 operários orcs. 3 orcs caminham ao longo de um rio, completamente alheios ao que está por vir. Um orc à beira da água olha para cima, confuso, pressentindo que algo está muito errado. O herói embosca um orc perto do rio, pegando totalmente de surpresa. A característica de necromante é ativada quando nosso herói enfrenta um orc caído. Ele escolhe, com toda a confiança, sim, para absorver o espírito do orc. Isso é insano. Sucesso! Ele absorve o espírito do orc e sua proficiência sobe para 9%. De repente, surge um enorme guarda-orc, e o herói é pego de surpresa. Os olhos do herói brilham, ele está chocado ao se deparar com o guarda-orc. O orc gigante desfere um golpe feroz e o caos se instaura. Nosso herói bloqueia desesperadamente, percebendo que aquele guarda não era brincadeira. Ele canaliza o poder dos espíritos armazenados, seus atributos estão prestes a disparar. Impulsionado por suas habilidades, o herói avança, radiante de determinação. Após derrotar o orc por pouco, ele se recupera rapidamente, seus espíritos armazenados o tornam muito mais forte. Nosso herói ganha poderes, resistência, força e agilidade ao derrotar um guarda. Ele caminha por uma floresta em chamas, com ares de chefão em plena missão. Orcs trabalhadores entram em pânico e gritam enquanto tudo ao seu redor vira um caos. O herói analisa a situação. 3 operários orcs, um guarda, mas há mais. Ele identifica o inimigo final, 5 no total, incluindo o antigo chefe do clã orc. Nosso herói percebe que, se conseguir lidar com o guarda, o chefe do clã estará frito. Impulsionado pelo poder absorvido, o herói derrota os trabalhadores orcs com facilidade. Com foco absoluto, ele entra em ação, pronto para o maior desafio até agora. Os olhos do guarda-orc brilham em vermelho, mas nosso herói permanece imperturbável e ataca com força. Cena em câmera lenta, o ataque do herói destrói a guarda, e o inimigo parece atordoado. Nosso herói bloqueia um ataque massivo de orcs com fogo e explosões por toda parte. Ele se protege atrás de um escudo, com o suor escorrendo, os olhos fixos no inimigo. Ele percebe que a guarda-orc abandonou o líder do clã, uma enorme vantagem tática. 2 inimigos de cabelos brancos percebem a distração do guarda. Só falta um grande obstáculo. O orc ataca descontroladamente, mas nosso herói salta através das chamas, escapando de uma morte certa. Seus olhos brilham em azul, ele grita, lançando-se de cabeça na batalha. Ele acerta um golpe crítico, a espada reluzindo, enquanto o orc grita de dor. O fogo espirala atrás do inimigo de cabelos brancos, a tensão mais intensa que as chamas. Vitorioso, nosso herói permanece de pé sobre o orc caído, coberto de sangue e determinação. O inimigo de cabelos brancos é repelido por uma explosão épica e flamejante. Nosso herói está em pânico porque algo absurdo acabou de acontecer bem na sua frente. Uma enorme rajada de fogo cai, arremessando o herói para trás. O chefe orc parece extremamente confiante, achando que já venceu essa luta. O herói permanece em meio às chamas com o escudo quebrado, mas se recusa a desistir. O chefe orc está começando a suar, talvez essa luta ainda não tenha acabado. Nosso herói desbloqueia a habilidade, resistência ao fogo, e uma conquista épica por sobreviver às chamas. Ensanguentado, mas cheio de energia, o herói diz ao chefe: "Você está morto." O campo de batalha arde enquanto o herói enfrenta um inimigo que domina a magia. O orc e seu amigo mago ficam apavorados quando o herói lança um contra-ataque.
O herói e o orc se enfrentam em um confronto explosivo. Quem cairá primeiro? O chefe dos goblins irrompe em meio às chamas, gritando de raiva e mostrando dentes gigantes. O chefe dos goblins encara o humano, transbordando medo e raiva. O chefe goblin foge em pânico, gritando enquanto tudo queima atrás dele. Os olhos dos heróis humanos brilham em azul, a determinação crescendo em meio ao caos. O chefe dos goblins deixa um rastro de sangue, cambaleando em direção a um prédio em ruínas. O humano desembainha uma espada e um escudo reluzentes, pronto para o confronto final. Dentro do prédio em chamas, o chefe dos goblins protege os pequenos goblins, gritando desesperadamente. Uma mão trêmula de goblin agarra-se ao chefe enquanto o herói se aproxima. Um jovem goblin, chorando, pergunta se o herói entende o significado de família. O herói humano abaixa a cabeça, surpreso com o amor do goblin pela família. Sandium recebe a ordem de fugir para salvar sua vida e sobreviver sozinho, deixando tudo para trás enquanto o caos se instaura ao seu redor. O chão está coberto de sangue, e uma foto de família em pedaços é a única lembrança do que foi perdido. De repente, um duende verde avança, agarrando uma arma com intenções assassinas, os olhos cheios de sede de sangue. O goblin enfurecido avança, mas Sandium bloqueia e contra-ataca com uma arma brilhante, chamando o goblin de estúpido. O goblin grita, jurando vingança mesmo como um fantasma, mas outro goblin rapidamente se prepara para atacar Sandium em seguida. Sandium está determinado, abrindo caminho entre os inimigos e declarando: cortem as linhagens sanguíneas de seus monstros, enfatizando sua resolução implacável de sobreviver. Sandium continua avançando, repetindo para si mesmo que precisa acabar com a linhagem dos monstros, sem jamais parar para se arrepender. Do nada, uma tela digital surge acima da carnificina, parabenizando friamente: parabéns! Você limpa o segundo andar. Sandium examina seu escudo danificado e sorri agradecido, sussurrando: estou vivo graças a você, com a voz carregada de exaustão. Em pé diante de inúmeras telas digitais, Sandium finalmente admite: desta vez, foi por pouco, preparando-se para o que viria a seguir. O personagem principal ouve dizer que metade dos membros da equipe morreu e acha isso brutal. Seus olhos se arregalam enquanto ele grita: em total choque. As salas de bate-papo estavam bombando. Kim ficou chocado, mas Ryun encontrou um jeito de voltar à realidade. Espere um minuto, existe mesmo uma chance de voltar à Terra? Isso é incrível. O recurso de informações permite que você faça perguntas se estiver dentro da Torre das Provações. Ele percebe que pode usar seus vouchers para obter informações cruciais na torre. No chat principal, todos estão compartilhando o que aprenderam com seus vouchers de perguntas. Há uma pedra de retorno no quinto andar, uma viagem temporária à Terra, e outras nos andares superiores. E fica ainda melhor, alguns itens podem até te levar de volta à Terra para sempre. O personagem principal se exibe, percebendo que poderia se tornar um caçador de nível a se retornasse. Necromancia desbloqueada. Ren Sandium pode absorver espíritos e aumentar seus atributos para sempre. Ren Sandium gostaria de poder enganar a Terra com seus novos e insanos poderes. Ele mal conseguiu chegar ao segundo andar e acha que o oitavo é impossível. Ainda assim, Ren Sandium se anima. Suas estatísticas finalmente estão chegando a 20. As estatísticas de Ren Sandium são exibidas, revelando seu crescimento e sua habilidade única em necromancia. Primeiro passo, Ren Sandium joga dramaticamente seu casaco estragado para o lado. Ele arriscou tudo por 5 espíritos, agora está pronto para absorvê-los todos. Ren Sandium absorve espíritos, envolto por uma energia vermelha turbulenta e com um olhar imparável. Os atributos dele dispararam. Os novos números de força, resistência e agilidade de Ren Sandium são impressionantes. Transbordando poder, Ren Sandium se sente totalmente imparável e pronto para tudo. O desafiante grita com força, e avança com força, criando uma enorme onda de choque. Alguém testemunha o poder e se pergunta: será este o reino além dos humanos? O personagem principal ri incrédulo, aparentemente impressionado com suas próprias habilidades. Ele atravessa o campo de batalha em disparada, movendo-se tão rápido que cria redemoinhos de vento. O herói grita "Ah!", enquanto a ação se intensifica ainda mais. Uma explosão gigantesca irrompe, sacudindo toda a arena e todos que estão dentro dela. Nosso herói é arremessado contra a parede, deslizando para baixo em uma derrota dramática. Deitado no chão, ele admite: meu crescimento físico está insano agora. Ao gritar "loja", ele gasta pontos para comprar um escudo de árvore grande e morta. Ele elabora estratégias, planejando usar as recompensas do inventário para a virada definitiva. A adaga de aço negro aumenta a velocidade e detém o poder da magia negra. A capa do assassino concede melhorias e um aumento de velocidade, mas reduz todos os sentidos. O herói exibe sua nova adaga e escudo, parecendo um verdadeiro chefão. Ele está determinado a dominar todos os seus itens antes do próximo teste. Ele se energizar, disparando com velocidade incrível, pronto para tudo. E, ele brande sua arma, cortando com velocidade e energia impossíveis. Vou me tornar tão forte que ninguém poderá se aproximar de mim. Estalactites se erguem imponentes no alto, prenunciando os perigos da área seguinte. Nosso herói atravessa dramaticamente um portal, entrando em uma caverna misteriosa e escura. Ele está no terceiro andar da Torre das Provações, no modo difícil. O tema deste julgamento é um duelo e a situação se agrava rapidamente. Nosso herói acorda em uma caverna misteriosa, espada em punho. Ele entra em pânico ao saber que o Guardião das Trevas aparecerá em breve. Só faltam 5 segundos. Ele está pronto para tudo, até mesmo para golems de areia.
Falta apenas um segundo para o cronômetro marcar. Preparem-se, a verdadeira luta começa agora. O Guardião das Trevas surge e as coisas ficam muito mais intensas. Com o escudo erguido, nosso herói enfrenta seu próprio desafiante sombrio. Com os olhos arregalados de choque, ele avista seu oponente aterrorizante. Hora da reviravolta na trama. Num confronto épico, o herói ataca seu reflexo sombrio com toda a sua força. O Doppelganger se revela. Este julgamento é o teste final. O herói encapuzado desfere um golpe contra o monstro sombrio, lançando-o para longe. Em uma gigantesca caverna de gelo, o herói e o monstro se enfrentam de forma dramática. O herói encara o monstro aterrorizante de olhos vermelhos, ambos prontos para lutar. Você ativou a habilidade Recuperação Rápida, que aparece quando o herói cura o ferimento. O herói percebe e exclama: espere, essa posição, enquanto seu inimigo o imita. Aquele desgraçado, ele está copiando meus movimentos? O herói não consegue acreditar na estratégia do monstro. Determinado, o herói pensa: vou descobrir quando me deparar com isso. O herói e o monstro colidem num turbilhão de ataques épicos e sincronizados. O monstro sorri ameaçadoramente, seus olhos vermelhos fixos no herói. Uma enorme explosão sacode a caverna quando seus poderes colidem com força total. O herói encapuzado enfrenta um enorme chefe monstro das sombras. O herói de olhos azuis se concentra, determinado a vencer essa batalha insana. O monstro responde com um rosnado, exibindo aqueles assustadores olhos vermelhos brilhantes. O herói percebe que o monstro acabou de se curar sozinho. Tipo, quem convidou um trapaceiro? O monstro avança com um sorriso aterrador, pronto para entrar em modo de chefe final total. De repente, dois monstros das sombras atacam o herói, e ele fica chocado. O herói descobre a reviravolta. O monstro está copiando todos os seus movimentos. Nosso herói se esquiva. O monstro o espelha, e é um duelo épico de clones. Jogada genial. O herói planeja derrotar o monstro explorando suas próprias fraquezas. Herói e monstro em câmera lenta se enfrentam em um confronto violento, com flashes de energia azul por toda parte. Nosso herói lança um ataque perfeito, com a confiança brilhando em seus olhos. De repente, uma lâmina vermelha voa direto para o seu rosto. Espadas se chocam com energia explosiva, e nosso herói congela, chocado. O lutador encapuzado é bombardeado por uma série de ataques descontrolados. Ele percebe que isso não é sorte. O monstro está se adaptando e crescendo assustadoramente rápido. O herói se prepara enquanto o inimigo brilhante desfere um golpe com precisão mortal. A fera, com seus ferozes olhos vermelhos, é repentinamente pega de surpresa. Com energia azul girando, o herói ativa a capa do assassino para alcançar super velocidade. Só lhe resta um minuto, e o tempo está se esgotando rapidamente. Nosso herói dispara como o Sonic, fazendo o chão tremer enquanto a batalha final começa. O herói despenca do céu, mirando diretamente no monstro sombrio. Com determinação feroz, nosso herói inicia seu ataque, seus olhos flamejando em azul. Um confronto brutal acontece no ar, com herói e monstro trocando golpes rápidos. O vilão mostra suas presas, brandindo uma enorme lâmina contra o herói. O herói sorri, ofegante, ao perceber que sua jogada arriscada realmente funcionou. Ele ataca o monstro com uma espada brilhante, desferindo um golpe devastador. Espada em punho, o herói se prepara para o ataque final e épico. O sangue jorra quando o herói é atingido pelo choque, a dor estampada em seu rosto. Ele grita por causa do ferimento, cerrando o escudo, recusando-se a recuar. Com os olhos semicerrados, o herói lembra a si mesmo: ainda não acabou. Preste atenção. O monstro permanece imóvel na caverna sinistra, com sangue escorrendo por toda parte. O herói observa, perguntando-se por que a criatura parou, e esperando que sua cura seja lenta. Ele vê a oportunidade de finalizar a luta, mas não tem espada. Aparece um cronômetro. Ele ainda tem 11 segundos de velocidade extra. O herói segura uma arma quebrada, pensando que esse plano pode ser totalmente insano. Mesmo que seja arriscado, ele prefere lutar a desistir como um covarde. Ele avança rapidamente, escudo na mão, com determinação estampada no rosto. O monstro finalmente reage, mostrando seus dentes assustadores e rosnando ameaçadoramente. De repente, o monstro ataca, desferindo golpes selvagens com olhos brilhantes e uma língua monstruosa. Nosso herói grita, avançando de cabeça, em busca da vitória. O monstro enlouquece e lança um ataque feroz contra o personagem principal. O monstro atravessa o chão, claramente sendo destruído no processo. Rastejando e ferido, o monstro se debate, emitindo ruídos horríveis em sinal de derrota. O personagem principal permanece de pé, imponente, segurando o capacete do monstro em sinal de vitória total. Com um olhar insano, o personagem principal rosna uma única palavra: morra. O herói esmaga o monstro, dominando completamente a luta contra o chefe. Aparece uma tela azul, ele completou o terceiro andar da Torre das Provações. Mais telas azuis. Ele entrou no próximo nível e todas as feridas estão curadas. Agora radiante de poder, o personagem principal flexiona as mãos, pronto para mais. Ele toca na parede, com o olhar determinado, pronto para enfrentar o próximo desafio. Nosso personagem principal desfere um soco incrivelmente poderoso, pura energia por toda parte. Ele atravessa a parede com um estrondo. A força dele é insana. De repente, aparece a versão infantil dele, dizendo: parece que me recuperei perfeitamente. Na tela, aparece o número de espíritos coletados, apenas 1 de 5 até agora. Então, surge um espírito monstruoso e sombrio, uma mistura de pesadelos.
O espírito Doppelganger se transforma em um núcleo vermelho brilhante. Isso vai ficar insano. Ele fica maravilhado, percebendo que esse espírito é muito mais denso do que qualquer coisa que ele já tenha enfrentado antes. Grande atualização do jogo. A habilidade, Necromancia, acaba de atingir 100% e subiu de nível. Epic agora é Necromancia, e, com melhorias, absorve espíritos, aumente os atributos, armazene mais poder. Protagonista percebe que pode absorver as habilidades dos mortos. Isso ficou muito poderoso. Após quase morrer, esse cara desbloqueia a recuperação rápida. Habilidades não são fáceis de adquirir. Ele não consegue acreditar na sorte que teve ao conseguir um poder tão desequilibrado. Hora de testá-lo. Nosso herói entra em um desafio no modo difícil. Basicamente, ele está morando nessa sala de desafios agora. Analisando as telas como um profissional, ele busca qualquer pista sobre seu próximo passo. Ele descobre a próxima tarefa, um misterioso julgamento integrado, com todos os envolvidos. Parece que trabalho em equipe é necessário. Quem deixou esse cara sozinho entrar num desafio em grupo? Reviravolta na trama. O verdadeiro desafio é a competição, onde os caçadores competem entre si. A notícia o atingiu em cheio, seu rosto diz: espera aí, será que agora estou no jogo da Lula? Ele percebe que esse julgamento pode forçá-lo a eliminar outro jogador. O jogo começa, ele é emparelhado com outro desafiante e tem um dia para derrotar o Rei Goblin. A equipe está diante de uma fortaleza gigante, com a palavra morte estampada em uma placa indicando o cumprimento da penalidade. Nosso cara principal parece que acabou de perceber que o Wi-Fi caiu. O esquadrão se reúne sob a chuva, pronto para este desafio mortal. Eles estão em um círculo luminoso, a contagem regressiva para o caos prestes a começar. O cara encapuzado expressa o que todos nós estamos pensando. Que situação constrangedora. O colega de equipe de capa azul sugere que comece a apresentação, porque o trabalho em equipe vence a derrota instantânea. Ela faz uma saudação confiante, seu nome é Lee Hayeon, e o ar de heroína está ativado. Lee Hayeon sorri, revelando que ajuda como uma caçadora de nível é. O cara do moletom avalia as habilidades dela, dizendo que pelo menos o caçador deles não é ruim. Lee Sung-gun se apresenta, um caçador de combate corpo a corpo de nível D, pronto para a ação. Todo mundo está falando em sussurros sobre o cara misterioso do bairro pobre. Será que ele era mesmo de nível D? Ren Sang-ji-un se apresenta e diz ser especialista em combate corpo a corpo. O cara de armadura fica surpreso. Ren Sang-ji-un nunca foi um caçador, apenas queria ser um. Ren Sang-ji-un disse algo como: só não me incomode e tudo ficará bem. O homem de armadura não está convencido, mas Ren Sang-ji-un diz que pode contribuir. O cara da armadura avisa Ren. Um erro e ele está fora do esquadrão. Ren está acostumado a ser subestimado. Esta não é a primeira vez que ele participa de um rodeio. Ren se lembra da sensação de ser deixado de lado, ainda segurando sua arma com firmeza. O homem da armadura diz a Ren para lidar com os inimigos mais fracos. Secretamente, ele sabe que Ren é durão. Este esquadrão está prestes a escalar a Torre das Provações. Agora, só a habilidade pura importa. O teste começa com uma competição 3x3. Trabalho em equipe é a única maneira de vencer. As portas do castelo rangem ao se abrirem, algo épico está prestes a acontecer. Uma horda de goblins irrompe da escuridão, avançando como se fosse a Black Friday. Goblins atacam a equipe em massa, mas um guerreiro salta para bloquear o ataque. O lutador de chapéu fica completamente chocado com o trabalho em equipe dos goblins e entra em pânico. O cara de capuz preto parece totalmente indiferente, como se estivesse esperando a entrega de uma pizza. Ele se ergue imponente, espada em punho, fatiando goblins como um verdadeiro chefe. O mago está estressado, tentando terminar um feitiço, mas todos estão gritando. Outro mago grita, dizendo que o caçador Lee Hayeon pode precisar de ajuda extra. Lee Hayeon entra em pânico quando seu colega de equipe sai correndo para salvar o dia. Ren Sang-ji-un é chamado para atuar em meio a um confronto dramático no campo de batalha. Sang-ji-un lembra a equipe sobre as posições. Quem vai protegê-lo agora? Sang-ji-un levanta o olhar, confuso e preocupado, com seus grandes olhos dourados. Sang-ji-un está sozinho, cercado por goblins derrotados, enquanto a energia mágica crepita. Ele está incrédulo, olhando fixamente. Não é possível. Algo inesperado acaba de acontecer. Dois goblins furiosos saltam em direção a Sang-ji-un, espadas erguidas e dentes à mostra. Um lutador experiente bloqueia um ataque, praguejando alto. Ele realmente não está tendo um bom dia. O lutador entra em modo matador de goblins total, lançando os inimigos para o alto com golpes poderosos. Um goblin corpulento balança uma enorme bola com espinhos presa por uma corrente à sua mão. A bola com espinhos atinge um defensor, lançando-o para longe. Ai, isso deve ter doído. O soldado de armadura é arremessado para longe por um ataque massivo em batalha. Um goblin aterrorizante salta em sua direção, arma em punho, pronto para atacar. O homem de armadura culpa o novato da equipe por toda essa bagunça. De repente, um corte de energia azul aniquila um grupo de goblins. O homem de armadura está completamente chocado e não consegue acreditar no que acabou de acontecer. Mais goblins são eliminados como se fossem figurantes em um filme de baixo orçamento. Ele se vira e gagueja. Novato, enquanto seu suposto elo mais fraco aparece. O novato de casaco preto, calmo e tranquilo, diz a Lee Sung-gun para ficar para trás. Lee Sung-gun parece confuso e talvez um pouco aliviado ao mesmo tempo. A novata, com os olhos brilhando em azul, diz: você está me incomodando agora. Que selvagem! Um misterioso espadachim investe contra uma horda de goblins como se não fosse nada.
Ele derrota monstros e desbloqueia a conquista épica, Caçador de Goblins. Um sobrevivente aterrorizado não consegue acreditar no que está testemunhando, sua mandíbula está praticamente de férias. Nosso herói caminha por uma cidade destruída, com uma misteriosa energia preta e vermelha girando por toda parte. Ele percebe que os inimigos não conseguem detectar seu poder único com a espada, sentindo-se totalmente invencível. O sistema anuncia que seus atributos receberão um aumento permanente enorme. Força, agilidade, resistência, vigor, tudo está aumentando, além de novas habilidades a caminho. Os olhos dos heróis se arregalam, chocados com o quão insanas essas melhorias estão se tornando. Ele desbloqueia o conhecimento do patrulheiro, agora ele consegue detectar inimigos a quilômetros de distância. Banhado em luz, o personagem principal sente seu poder crescer de uma forma inimaginável. De repente, sua visão se expande, é assim que uma visão ultra ampla realmente se parece. Nosso herói sorri e pensa, bingo, isso é melhor do que as ofertas da Black Friday. Dois novos oponentes surgem. Com poderes aprimorados, essa batalha está prestes a ficar insana. Esse cara barulhento zomba de Sungun por ter sorte contra goblins fracos, mas o elogia. O grupo permanece em silêncio enquanto o homem de armadura ri sem jeito. O protagonista encapuzado assume o comando, buscando liderar com a máxima eficiência. Com seus penetrantes olhos azuis, a personagem principal desafia Lee Sungun diretamente. Lee Sungun lança um olhar fulminante, soando frio, ele claramente não está gostando dessa mudança de poder. Sungun relutantemente concorda em obedecer, incumbido de proteger a caçadora Lee Haeun. Lee Haeun está toda sorridente, pronta para orientar e ajudar lá de trás. Lee Haeun usa magia, preparando a equipe para retomar sua perigosa busca. Um flashback de batalha mostra goblins sendo derrotados, todas as almas dos goblins são absorvidas. O herói encapuzado sobe de nível durante a luta, com sua proficiência aumentando de 11% para 12%. Os goblins estão sendo destruídos e o cronômetro indica que restam apenas 14 horas. O grupo chega em silêncio a um moinho de vento antigo e em ruínas. 3 aventureiros caminham por ruas em ruínas, desconfiados do desaparecimento dos goblins. O herói de olhos azuis olha em volta, claramente pressentindo que algo está errado. O líder dispara à frente, desesperado para resolver o mistério primeiro. O homem de armadura e o mago avançam correndo, gritando: "O que está acontecendo?" O mago avista algo chocante: corpos de goblins por toda parte ao redor de uma estátua misteriosa. Eles percebem que alguém já eliminou os goblins muito rapidamente. O sangue ainda está fresco. Se eles se apressarem, podem alcançá-los. O próximo desafio deles? Chegar primeiro à peça gigante do chefe no xadrez antes da outra equipe. O julgamento ameaça todos com pena de morte caso falhem. A mensagem é simples: morra. Sem pressão nenhuma. O protagonista de olhos azuis diz: é melhor nos apressarmos, porque a coisa ficou séria. Goblins avançam com olhos brilhantes e espadas, parecendo excessivamente animados. O protagonista enfrenta sozinho a horda de goblins, pronto para o confronto final. Outro lutador salta por cima da cabeça de um goblin, surpreendendo todos na sala. Ele reclama: estou começando a ter ânsia de vômito só de pensar em matar goblins. Será que esta é a última vez? É um caos absoluto, com o lutador enfrentando vários goblins ao mesmo tempo. O lutador acrobático mergulha com as lâminas em punho, e os goblins não têm a menor chance. Com olhos vermelhos brilhantes, o personagem principal desce voando, chamando seus inimigos de tolos. Lee Sion está de pé no meio dos inimigos derrotados, parecendo uma verdadeira fera. Os colegas de equipe de Lee Sion o parabenizam, mas você sabe que todo o trabalho foi feito por ele. Lee Sion critica Lee Jinru por ter sido carregado o tempo todo. Lee Jinru nega timidamente ter aproveitado a carona grátis, mas todos nós sabemos. Sion diz a Jinru para abrir a porta da sala do chefe, sem pressão nenhuma. A equipe está pronta, mas Lee Jinru definitivamente não está gostando desse plano. Jinru murmura que essa situação está muito complicada. Alguém com quem me identifico bastante. Aparecem notificações do jogo, é oficial, eles estão entrando na torre espiral do Rei Goblin. Mais um pop-up. Apenas uma equipe pode sobreviver antes que a batalha contra o chefe comece. A última regra não se aplica mais. Ninguém vai embora agora. Espero que você tenha trazido lanches, porque a brincadeira vai começar. De repente, um enorme cubo vermelho flamejante aprisiona a cidade e tudo o que está dentro dela. Sion fica confuso e pensa: o que é isso? E percebe que a coisa ficou séria. O amigo de Sion parece em pânico e grita: Sion e Ung-Nin. Ali, 3 inimigos misteriosos vestidos de preto avançam, parecendo prontos para a batalha. O líder encapuzado encara o horizonte, com os olhos azuis fixos em seu alvo. Sion suspira, frustrado. Droga. Está ficando irritante lidar com isso. O líder encapuzado avança, declarando: eu mesmo irei contra eles. Ele diz a Lee Haeun para aprimorar sua agilidade, e o resto fica a cargo de Lee Sungun. Lee Haeun concorda, dizendo: eu sei que você é forte. Eu mesma já vi isso. O líder inimigo parece ameaçador, mas caçadores humanos podem ser mais assustadores do que monstros. O herói encapuzado promete avisar se a situação ficar perigosa. A arqueira se prepara, concordando em lidar com qualquer reforço necessário. De repente, o atributo de agilidade do herói aumenta em 2 pontos por 10 minutos. O herói caminha com confiança em direção a uma porta mágica sinistra enquanto a equipe observa. Ele sabe que é mais forte do que a maioria dos caçadores, mais de 30 goblins já caíram.
Outro grupo se prepara, armas em punho, sussurrando. Ele está vendo. Preparem-se, o herói diz para si mesmo. Se for ele agora, ele pode vencer. Flashback, ele sabe que é melhor do que o caçador comum neste lugar. Novamente, o outro grupo permanece tenso, aguardando a chegada do herói. O herói encapuzado surge do alto, trazendo uma energia épica para a batalha. Li Jinru está suando e parece muito estressado com o que está por vir. Alguém grita. Li Jinru, use seu escudo com toda a sua força. Agora mesmo, Li Jinru grita. Abra o escudo, e se posiciona atrás de seu escudo brilhante. Uma gigantesca barreira dourada explode ao redor da equipe, protegendo todos eles. Um poderoso vilão com asas negras desce voando, mirando diretamente neles. O vilão se choca contra o escudo dourado com um golpe colossal e devastador. O escudo se estilhaça, lançando Li Jinru e seus companheiros de equipe pelos ares. O vilão aterrissa com ferocidade, os olhos fixos no esquadrão de Li Jinru, que luta para se manter em pé. Os ataques relâmpago do vilão espalham os companheiros de equipe de Jinru em todas as direções. Outros dois heróis observam em choque, percebendo o quão forte é esse inimigo. O espadachim de olhos azuis avança, chocando espadas com o inimigo de olhos vermelhos. Uma batalha épica irrompe, com espadas voando por todos os lados como em um anime de ação ao vivo. Enquanto suas lâminas se chocam, o herói percebe que algo definitivamente está errado. O lutador de olhos vermelhos pensa que é mais habilidoso, mas não consegue prever os movimentos do herói. O herói decide que é a hora de parar de se conter e levar as coisas a sério. O oponente de olhos vermelhos desfere um golpe feroz, mas o herói se esquiva como um ninja. O espadachim de olhos azuis desfere um golpe poderoso. Ele declara o fim do jogo. Suas armas explodem em faíscas, mas agora o herói está em vantagem. O herói de olhos azuis parece imparável. Será que alguém apertou o botão da vitória? O inimigo de olhos vermelhos cai, totalmente derrotado e desejando ter ficado em casa. Os olhos do vilão brilham em vermelho. Ele consegue literalmente ver cada movimento da espada. O cara da espada avança, mas o cara do capacete gira, pronto para contra-atacar. O capacete do nosso herói de olhos vermelhos bloqueia a visão com força. Droga, minha visão está embaçando. Os olhos do cara do capacete brilham em azul enquanto ele avança para o ataque. O cara de capacete de olhos azuis esmaga o espadachim com um golpe poderoso e brilhante. O espadachim tosse sangue, derrotado, resmungando. Essa droga. Telas digitais aparecem. Parabéns, você concluiu com sucesso uma tarefa especial. Visão de cima para baixo. O capacete repousa. O espadachim está caído. Todos estão chocados com a vitória. A garota de capuz azul encara o rastro de sangue, totalmente atônita. Primeiro plano da garota de olhos amarelos. Espere, ele está tremendo mesmo agora? O espadachim está de pé sobre os inimigos derrotados. Perguntam-lhe se está bem, e ele responde que está ótimo. A garota acha que ele pode estar em estado de choque após o assassinato, surpresa com a própria força. O espadachim pergunta à equipe se eles estão prontos para lutar contra o chefe imediatamente. Ambos os companheiros de equipe concordam, com confiança, que estão prontos para o desafio da luta contra o chefe. De repente, um terrível rei goblin com olhos vermelhos brilhantes aparece diante deles. O espadachim salta de cima, assumindo uma forma bestial e atacando o rei goblin. Eles derrotam o rei goblin, e a vitória aparece rapidamente na tela. O homem de armadura, em choque, pensa. Ele é um monstro, enquanto a vitória é anunciada. As recompensas aparecem, todos recebem melhorias nos atributos e o espadachim desbloqueia a aceleração instantânea. Na tela final, aparece a mensagem: você será redirecionado para o lobby. Próximo nível, aí vamos nós. Sandyun, nervoso, se oferece para ir primeiro, entrando em um misterioso portal brilhante. Lee Haeun deseja um retorno seguro a Sandyun, enquanto ele parece inseguro. Lee Haeun diz a Sandyun que ele apenas fez o que precisava fazer. Sandyun diz que se ele não tivesse agido, ela teria agido. Sandyun sorri, dizendo que está feliz por Lee Haeun ter compreendido sua decisão. Lee Haeun aponta repentinamente para Sandyun, pegando completamente de surpresa. Aparece uma tela azul. Lee Haeun acaba de enviar um pedido de amizade para Sandyun. Lee Haeun admite que ficou feliz por ele ter desocupado o salão, mas queria uma recompensa. Ela pede a Sandyun que a encontre caso retorne à Terra, demonstrando sua força na Guilda Prata Branca. Sandyun parece determinado, claramente refletindo bastante sobre tudo o que acabou de acontecer. Um portal misterioso se abre e o homem encapuzado entra sozinho. O herói solitário sabe que chegou a hora de decidir. Não há mais ninguém por perto. Uma alma brilha em brasa ao deixar o corpo sem vida abaixo. Ele está dividido. Deve absorver uma alma humana, sim ou não? Inicialmente, descobrir esse poder pareceu irreal para o nosso protagonista. Ele hesitou, sabendo que essa escolha mudaria tudo para sempre. Pronto, ele já se decidiu. Chega de dúvidas. Ele começa a absorver a alma, liberando fios de energia sombria. Ele jura ficar mais forte, mas não matará a menos que seja necessário. Seu sonho de se tornar um caçador desperta novas e perigosas ambições dentro dele. A Torre das Provações me deu uma chance, e eu não vou desperdiçá-la. Nosso herói entra no saguão do 5º andar, pronto para o próximo desafio. O sistema acaba de se expandir, agora existe um ranking para cada desafiante. Ele está chocado. Espera aí, classificação dos desafiantes. Isso parece intenso. O sistema pede um pseudônimo, e nosso agente começa a pensar seriamente.
Isso deve servir. Ele muda seu nome de Ren Sang-un para caçador. A tabela de classificação aparece. Muitos jogadores SS+, a competição está acirrada. Hunter se pergunta, nervoso, se conseguiu entrar no ranking. Boom! Hunter está em 16º lugar. Nota no geral, progresso SS+, nada mal. Hunter não consegue acreditar, sua classificação é muito maior do que ele pensava. Os 50 melhores desafiantes são agora oficialmente chamados de pioneiros e todos estão empolgados. Se você permanecer como pioneiro até o 8º andar, receberá um privilégio chamado Halo. O personagem principal dá de ombros e diz, vou descobrir conforme for acontecendo. Ele é desafiado a escolher uma alma para absorver. A coleção de almas desse cara é impressionante. Absorver almas não é apenas assustador, isso aumenta seus atributos permanentemente. Com atributos aprimorados, ele finalmente parece menos humano e mais um chefe. Ele gasta ouro e consegue uma pedra do retorno brilhante, sucesso nas compras. A pedra do retorno permite que ele visite sua casa por 3 dias, alguém vai sair de férias. Ele sorri, imaginando se conseguirá levar todo o seu equipamento de volta para a Terra. Com um sorriso confiante, ele ativa a pedra, hora de um retorno épico à Terra. O desejo do desafiante Ren Sang-un de voltar para casa acaba de ser aprovado pelo sistema. Ele está caindo por um portal, parecendo muito confuso. Disseram-lhe que ele usou uma pedra do retorno, ele está literalmente sendo enviado de volta à Terra. É oficial, Ren Sang-un está de volta ao seu próprio quarto, finalmente. Ren Sang-un está deitado na cama, tentando assimilar tudo o que acabou de acontecer. Sang-un encara o teto, seus olhos gritando, será que tudo isso realmente aconteceu? Sentando-se, Sang-un está pronto para descobrir o que diabos fazer em seguida. O quarto está cheio de anotações. Sang-un percebe que esta é realmente a sua vida novamente. Sang-un aproveita o momento e finalmente diz, estou realmente de volta. A primeira coisa na sua lista de afazeres? Desmaiar na sua própria cama confortável. Mas nem mesmo no paraíso, Ren Sang-un consegue ter o sono reparador que deseja. Ele fecha os olhos, questionando se a verdadeira paz ainda é possível neste mundo que ele chama de lar. Esse cara acorda, odeia o próprio cheiro e decide se lavar. De repente, ele percebe algo estranho e fica super alerta. Ele olha para baixo e encontra uma espada e uma armadura estranhas no chão. O cara percebe que trouxe objetos de outro mundo para a Terra. Ele disse algo como, espera aí, se eu conseguir, outros também conseguem. Ele sabe que precisa agir rápido antes que todos os outros percebam. Em breve, uma infinidade de armas mágicas começará a aparecer por toda parte. Se isso acontecer, o equipamento de caça não valerá nada. Ele precisa vender seu equipamento rapidamente, mas há um porém. Apenas caçadores qualificados podem vendê-lo. Ele dá uma olhada nas regras de caça e considera se inscrever para o exame o mais rápido possível. Ren Sang-un olha para o celular, percebendo que está prestes a ficar muito ocupado. Enquanto isso, um cara musculoso se descontrola numa briga, e o caos se instaura lá embaixo. O homem intenso está de pé em frente a uma tela gigante, pronto para a ação. Ele se apresenta ao telefone como Hong Manho, diretor do Centro de Treinamento de Caçadores. Ren Sang-un liga e pergunta se o diretor Hong se lembra dele de antes. O diretor Hong diz que se lembra e até brinca sobre os reembolsos de taxas de adesão online. Sang-un diz que não há necessidade de reembolso, surpreendendo Hong Manho. Hong pergunta se Sang-un está falando sério e o adverte para não mudar de ideia. Hong suspira e menciona que tem um favor a pedir antes de negar qualquer acesso adicional. O grande favor? O diretor Hong quer ajuda para fazer o teste de caçador. Esse cara foi totalmente reprovado no teste de aptidão, tirou nota F em tudo. Que azar. Ele está ao telefone, perguntando, posso participar se eu pagar? Não estou convencido. A outra pessoa pensa, dinheiro fala mais alto. Não vou recusar seu dinheiro. Nosso protagonista sorri e propõe um acordo. Me ajude a fazer o teste de caçador hoje. Em seguida, ele sai do banho, está impecável com a toalha, pronto para conquistar. Ele se olha no espelho. O cara tem malhado bastante. Ao perceber que seu corpo realmente mudou, ele está empolgado com o que está por vir. Nada de ficar exibindo os músculos sem camisa. O teste de caçador é hoje. Ele se apressa para se preparar. Ao sair, ele avista o vizinho. Pequenas coisas como essa alegram o seu dia. Ele anseia por uma vida normal. Até mesmo ver o vizinho o deixa feliz. O misterioso vizinho cumprimenta a garota no corredor com um simples olá. Ela está curiosa, pensando que esse senhor mais velho quer se tornar um caçador. A vizinha se despede, prometendo vê-la novamente na próxima vez. A garota se pergunta, será que esse cara sempre foi tão alto ou será que ela está encolhendo? O vizinho levanta a mão bem alto, pronto para enfrentar o mundo, ou simplesmente chamar um táxi. Parece que pegar um táxi hoje em dia é mais difícil do que se tornar um caçador. Ele reflete profundamente, parado no trânsito, questionando as decisões que tomou na vida. De repente, ele dispara para frente a uma velocidade insana, mais rápido do que a minha programação de uploads. Rindo, ele decide que correr é muito melhor do que esperar por táxis. Correndo pelos telhados, ele afirma que chegará lá num instante. Esta é a sede da Associação de Caçadores, onde assuntos sérios são tratados. Pessoal, Ren Sang-un está chegando, e acredite, todos já estão de olho nele. Ren Sang-un e o diretor Hong protagonizam o duelo de olhares mais dramático de todos os tempos. Ren Sang-un cumprimenta o diretor Hong como se ele não tivesse acabado de subir de nível ou algo do tipo. Sang-un diz ao diretor Hong que tem lidado com algumas coisas peculiares, ultimamente.
O diretor Hong parece preocupado. Que tipo de coisas peculiares San Ji-won poderia estar querendo dizer? O inspetor Kim In-yu se apresenta. Hoje ele vai avaliar o teste Hunter definitivo. Kim In-yu explica que San Ji-won consegue pular as partes chatas da teoria e da entrevista. San Ji-won se exibe. Eu conheço os procedimentos do teste. Kim In-yu diz. Vamos começar agora. Ren San Ji-won entra na arena de testes, espada em punho, pronto para dominar completamente. O inspetor Kim está tramando para que Ren San Ji-won fale rapidamente no teste de espada. O inspetor Kim diz a Ren San Ji-won para escolher o nível de dificuldade do seu teste. Ren San Ji-won ouviu dizer que pode escolher entre o nível de dificuldade 1 e o nível 10. Ren se lembra de como, no passado, ele sempre fazia o teste de nível 1. Ele se lembra, todas as vezes, da derrota para um Goblin. Ren olha para o próprio braço, lembrando-se de que perdeu porque era fraco demais. Agora, decidido, Ren diz, eu escolho. O inspetor Kim presume que Ren escolherá o nível 1, mas Ren escolhe o nível 10. Kim entra em pânico e grita. O que? Ren San Ji-won se vira com confiança, deixando o inspetor Kim totalmente atônito e em pânico. A prova está prestes a começar e é muito mais intensa do que a aula de educação física. A missão é simples, caçar a fênix ou virar cinzas. A fênix é gigantesca e está completamente em chamas. Esta não é uma ave normal. Graças ao rugido do predador, a velocidade de movimento do nosso herói diminui em 25%. Um vilão sorrateiro sabotou secretamente a arma do nosso herói, só para ser um idiota. O vilão está sorrindo, convencido de que o herói está totalmente fadado ao fracasso. O herói enfrenta a fênix flamejante, e as coisas estão literalmente esquentando. A fênix lança um ataque. Nosso herói se prepara, mas a situação parece caótica. Com olhos azuis brilhantes, o herói se fortalece. Reviravolta na trama, nunca o subestime. Chegou a hora do resultado final. A lista dos caçadores aprovados. Será que nosso herói conseguiu? Ren San Ji-won comemora a aprovação no teste, sentindo-se uma verdadeira lenda. De repente, seus amigos começam a subir de nível muito mais rápido, deixando-o para trás. San Ji-won admite que não conseguiu acompanhar o ritmo, então simplesmente desistiu de persegui-los. No mundo dos caçadores, o talento decide tudo, então San Ji-won desiste de tentar. Ele se depara com uma porta enorme e intransponível, batendo de frente com um muro após o outro na vida. San Ji-won acha que todo mundo desiste quando está em apuros, mas não é só ele, né? Então, uma fênix gigante em chamas aparece, chamando-o pelo nome, Ren San Ji-won. A fênix exige que San Ji-won desista, mas ele revida como um verdadeiro campeão. A arma de San Ji-won se estilhaça, e ele fica chocado, definitivamente não deveria quebrar tão facilmente. Atônito, San Ji-won olha para cima e vê um sujeito misterioso observando de cima. O vilão ri, zombando do nosso herói por estar segurando uma espada quebrada. De repente, surge um pássaro flamejante gigante, ardendo com uma energia insana. A criatura flamejante lança uma bola de fogo escaldante pelo campo de batalha. O herói pensa, oportunidade perfeita para testar minha nova habilidade do quarto andar. Com determinação feroz, o herói grita, aceleração instantânea, e ativa seus poderes. O herói avança à velocidade da luz, desviando-se das chamas na sala. Ele se choca contra a parede com tanta velocidade que chega a assustar o pássaro de fogo. Deitado de lado, o herói sorri, muito melhor do que o protetor de capa do assassino. O pássaro flamejante se enfurecia e prepara outro ataque de fogo acompanhado de um rugido. Mas o herói surge de repente do alto, pronto para acabar com esse desafio de velocidade. Esse cara corta um pássaro flamejante gigante ao meio com sua espada. O pássaro de fogo explode, mas não vai cair tão fácil. Nosso herói cai com força, percebendo que sua espada não era longa o suficiente. Ele pega um pedaço de concreto. Esse homem está prestes a improvisar. Agora ele está lançando a enorme laje de concreto como um atleta olímpico. O pássaro flamejante parece surpreso, não esperava essa reviravolta na trama. O ataque improvisado é um fracasso retumbante, chegando a fazer os guardas estremecerem. Um dos guardas está seriamente assustado com os destroços voando. De repente, uma voz anuncia que o teste terminou. Ele acabou de ganhar. O herói dá de ombros, dizendo a todos que não esperava aquele final. Ren San Ji-won obtém sua licença de caçador. Ele está oficialmente entrando para as fileiras. A senhora explica que Ren agora é um caçador oficial e registrado. Nada de rodinhas de apoio. Ren confere 2 vezes se pode entrar nas masmorras e vender itens. Ele está pronto para farmar. Em outro lugar, um homem bate com a mão na mesa, parecendo visivelmente frustrado. Ele exige respostas do diretor. Definitivamente algo não está saindo como planejado. O diretor está furioso. Ren deveria ter reprovado, mas mesmo assim passou. O processo alega que tentaram reprovar Ren. Deveria ter sido impossível para ele passar. O diretor pergunta se a patente de Ren poderia ter sido rebaixada ainda mais. Eles revelam que Ren derrotou um monstro em 10 segundos. Tecnicamente, ele merece uma classificação mais alta. Ren entra de repente, anunciando com orgulho que tirou sua carteira de motorista. Ninguém na sala gosta nada disso. Ren San Ji-won entra e pergunta ao homem se algo está errado. O homem parabeniza Ren San Ji-won nervosamente, alterando a atmosfera do ambiente. Ren San Ji-won menciona a aposentadoria do diretor Hong Manho, que ocupava um cargo de nível C, aumentando a tensão. Ren San Ji-won lembra friamente a Hong Manho de como o havia chamado de fracassado anteriormente. Hong Manho, com os olhos vermelhos brilhando, retruca, chamando Ren San Ji-won de um verdadeiro fracasso. Hong Manho avança furioso em direção a Ren San Ji-won enquanto alguém grita para que ele se acalme.
Ren San-Ji-Won sorri de canto, revelando que a provocação funcionou conforme o planejado. Huang Manyu desfere um soco, mas Ren San-Ji-Won se mantém um passo à frente. Ren San-Ji-Won contra-ataca, acertando um golpe no exato momento em que Huang Manyu ataca. Ren San-Ji-Won ergue o olhar com confiança e declara: isto é legítima defesa. Ren San-Ji-Won se vinga com um soco poderoso que choca a todos. O cara é derrubado, questionando a força descomunal de San-Ji-Won para um personagem de nível C. San-Ji-Won se encontra sozinho com um homem de terno em um local dramático. O homem de terno oferece a San-Ji-Won um emprego exclusivo de caçador na associação. O acordo? Pelo menos 1 milhão de won, e ele pode negociar um valor maior. San-Ji-Won analisa a proposta, surpreso com o valor elevado do salário. O diretor diz que eles querem San-Ji-Won porque ele tem um potencial enorme. San-Ji-Won acusa o diretor de ter manipulado a dificuldade da prova. San-Ji-Won rejeita o contrato, alegando que se recusa a confiar na associação. 2 dias depois, algo grande está prestes a acontecer. O mundo inteiro está em polvorosa por causa da misteriosa Torre das Provações. Nosso protagonista sabe que agora todo mundo está obcecado pela torre. Ele simplesmente vendia equipamentos raros e aproveitava seus dias como um verdadeiro chefe. Ele checa o celular, se preparando, porque está quase na hora do próximo julgamento. Tela exibe a mensagem: você retornará em breve à Torre das Provações. Ele está empolgado. É oficial, o tempo acabou. Ele está voltando para a torre. Repleto de energia, ele está pronto para subir de nível e aproveitar a emoção. Com um sorriso enorme, ele está animado e diz: vou começar a trabalhar quando voltar. Nosso herói acorda chocado. Será que ele acabou de renascer na chuva? Ele olha em volta e percebe: está de volta à misteriosa torre. Sentado na cama, ele confirma que os itens funcionam em ambos os mundos. Saque ilimitado. Jogada de mestre. Ele guarda um baú de tesouro e uma pedra em seu inventário. Hora da ação. Uma energia sombria explode quando ele salta da cama. Com um sorriso confiante, ele diz que está pronto para o julgamento no 5º andar. De repente, surgem notificações do jogo. Ele alcançou o feito de o primeiro a retornar, e criou uma nova habilidade. Uma energia púrpura brilha em seus olhos. Ele está surpreso com seu mais recente aumento de poder. Nova habilidade desbloqueada, Olhos da Verdade, permite que ele veja através de qualquer coisa. Agora ele consegue identificar detalhes dos objetos, e até mesmo saber quando alguém está mentindo. Uma figura misteriosa com olhos brilhantes surge, rodeada por uma multidão intensa. O personagem principal explica que pode expor mentiras e segredos usando seu poder. Sorrindo, o herói se mostra empolgado após descobrir sua nova habilidade da sorte. Adquire uma espada do trovão com pontos, parecendo pronto para causar o caos. Ganha um escudo de caçador secreto, é tipo uma maratona de compras de jogos. Equipado com novos itens, ele elogia os poderosos efeitos bônus da espada. A espada pode paralisar os inimigos. Ele claramente está planejando uma grande vitória agora. Encarando a tela, aceita corajosamente o desafio seguinte. Sem hesitar, salta através de um portal azul, empolgado para a aventura. Chega à Torre das Provações, seleciona o modo difícil e a caçada começa. As regras são simples: derrote o chefe Homem-Lobo ou enfrente o fim de jogo instantâneo. Sob a lua gigante, nosso desafiante está pronto na base de Wolfgord. Com 2 lâminas na mão, o desafiante sorri com desdém. Um Homem-Lobo, hein? De repente, uma matilha de lobos monstruosos com olhos brilhantes surge acima dele, encarando-o. Eles pulam direto em cima dele. Isso é basicamente um banquete de lobos onde você pode lutar à vontade. O desafiante corta os lobos com uma explosão de energia azul como um verdadeiro chefe. Ele salta no ar, acertando um chute que faz o lobo voar como uma bola de futebol. O quê? É tão fraco assim? Ele está realmente decepcionado com esses tais monstros. Dê um zoom no desafiante. Ele parece mais confuso do que o às 3 da manhã. Mas, nesse instante, enormes e aterrorizantes chefões lobos aparecem, com os olhos flamejando em vermelho. Um lobo branco gigante com olhos vermelhos brilhantes aparece, e parece furioso. Nosso herói enfrenta uma matilha de lobos enormes, em menor número, mas determinados. O herói salta sobre as sombras, desviando-se dos lobos que o cercam rapidamente. Com olhos azuis brilhantes, o herói diz: este é o verdadeiro teste da torre. Os lobos avançam juntos, com as mandíbulas escancaradas, parece que faltaram as aulas de controle da raiva. O herói se esquiva com estilo, sorrindo. Agora sim, isso está ficando divertido. Abrindo caminho entre os lobos, ele se pergunta: será que estou perdendo a cabeça aos poucos? Golpe épico. Luz azul corta os lobos. O poder do herói está aumentando. Conquista desbloqueada. Habilidade com a adaga de caçador elevada ao nível e mais. A habilidade recuperação rápida agora está no nível D. Nosso herói é praticamente imparável. O protagonista percebe que sua habilidade com adagas está melhorando, mas ele quer dominar a espada. Lobos brancos enormes com olhos brilhantes atacam nosso herói em uma caverna escura. O herói sorri e provoca: sim, continuem me atacando, estou pronto para mais ação. Fumaça negra e caos tomam conta da caverna. Os lobos foram derrotados e o herói permanece de pé, imponente. Ele declara que sua terceira caçada terminou, mas percebe que sua paralisia por espadas é decepcionante. Surgem notificações indicando que ele absorveu espíritos de lobos e sua proficiência aumenta para 16%. Satisfeito com seu progresso, o herói acredita que sua habilidade em necromancia pode desbloquear uma característica única. Avançando cada vez mais fundo, o herói sente que está se aproximando do centro do desfiladeiro do lobo.
Ele descobre um campo repleto de corpos e se pergunta se uma disputa territorial teria ocorrido ali. Ao examinar os ferimentos, o herói percebe que essas feridas foram feitas com uma espada, não por lobos. Um sujeito misterioso percebe estranhos traços gravados profundamente em uma parede de pedra. Ele ativa sua habilidade épica, Olhos da Verdade, com olhos roxos brilhantes. Usando seu poder, ele analisa o corte e obtém uma leitura digital das informações da aura. Observando a carnificina na neve, ele se pergunta se a aura é alguma habilidade secreta. Nosso herói admite que não faz a mínima ideia do que está acontecendo, e sim, isso é extremamente perturbador. De repente, ecoam ruídos de monstros e o herói reage, espada em punho. Com um olhar determinado, ele percebe que o perigo está muito perto e avança rapidamente. Ele salta dramaticamente para dentro de uma cratera gigante, canalizando seu super-herói interior. Correndo a uma velocidade estonteante, ele exclama enquanto persegue algo invisível. Ele chega a uma caverna sombria, declarando: está aqui, pronto para o próximo desafio. O lobo ataca descontroladamente, fazendo a arena inteira tremer. O lobo cai com força, poeira e energia explodindo por toda parte. Ren San-Ji-Won observa em choque, com os olhos arregalados em descrença. O texto na tela revela: condições de aprovação atendidas. Sim, o lobo morreu. Ren San-Ji-Won permanece de pé sobre o lobo caído, atônito por ter alcançado seu objetivo. Outra tela aparece. Análise concluída. O que aconteceu aqui? Alerta. O sistema detectou um intruso no teste de Ren San-Ji-Won e alterou a missão. Uma nova missão surge. Elimine o intruso interdimensional. Em seguida, um enorme cavaleiro blindado aparece. O cavaleiro blindado fica chocado. Alguém de outra dimensão está realmente aqui. Ren San-Ji-Won percebe que a Torre das Provações existe em múltiplas dimensões malucas. Nosso herói parece confuso e pensa: o que diabos está acontecendo? O cavaleiro de armadura o provoca, chamando-o de desafiante bárbaro de outra dimensão. O cavaleiro zomba novamente, perguntando se nosso herói agora tem medo de morrer. O herói sorri com a espada em punho, pensando: esse cara não é normal.